Já pensou em entrar na mata e dar de cara com um homem de 7 além e que quer devorar você? Quem vive nesse lugar sabe que não deveríamos ter conhecimento da sua existência. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Desde a antiguidade, as pessoas são visitadas por seres que não são desse mundo, vivendo nas sombras ou vindo de 7 além. Os seres da noite são reais. Cada vez são mais descritos em blogs e relatos do paranormal, e um deles é uma criatura de 7 além. Ela tem um poder absoluto sobre as pessoas que residem em suas terras, ou mesmo quem ousa entrar lá. E em 7 além não é diferente. Essa dimensão que abriga os seres mais monstruosos e terríveis da realidade. E supostamente seria um universo paralelo, ou mesmo uma outra realidade, na qual supostamente todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é 7 além. Na realidade, nem sabemos como chegar até lá. O que podemos saber até agora são apenas características contadas através de alguns relatos encontrados aqui mesmo na internet. Basicamente, 7 além seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que bem mais obscura. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e escura, e que as pessoas que se encontram lá teriam os olhos mais fundos e negros, uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatadas por quem já esteve lá são poucas, e o que sabemos é que 7 além não seria um lugar muito bonito, e que provavelmente você não gostaria muito de estar lá. Sua aparência é sempre deformada e misteriosa. Tudo que eu vou contar a partir de agora é verdade, e aconteceu comigo. Há um cemitério a poucos minutos fora da cidade, e logo que eu vejo que posso sair da cidade, eu tento sempre dar uma passada nele. Ele fica alguns minutos, e tem um grande fluxo de residentes que começaram a ir para lá logo no início do século XX. Uma doença misteriosa que mais comumente acabou sendo uma gripe ou febre do vale matou muitas pessoas naqueles anos, principalmente mulheres e portanto também muitas crianças. Famílias inteiras são enterradas lá, todas morrendo com meses de diferença. Muitas das lápides não são mais legíveis, ou mesmo não sobrou ninguém vivo para atendê-las e acabar até mesmo cuidando delas. Hoje em dia, o único habitante que cuida daquilo é o tempo. Há também uma escola, e de uma sala só, que não fica muito longe do cemitério, e que tragicamente pegou fogo, com muitas crianças e um instrutor dentro. É uma proveniência muito assustadora para a área, mas eu posso dizer que já é de se esperar. Um local onde aconteceu tanta coisa ruim, é normal que os espíritos que lá ficam não devem gostar das pessoas. Mas isso não é necessariamente considerado uma terra amaldiçoada. Continuando a minha história, quando meu marido e eu estávamos namorando, ele adorava me levar para uma corrida que eu posso chamar de fantasmagórica a este lugar. E bom, eu odiava isso. É assustador pra caralho. E os espectros pegam as chaves do seu carro lá, e especialmente se você ficar chapado ou bêbado. Parece que as coisas percebem que você está alterado, e elas mexem com você. Até mesmo alguns locais dizem histórias fantasiosas sobre seres da noite, como mendigos. Até mesmo falam de um relato que teve há muitos anos atrás. Durante a década de 30, um grupo de crianças decidiu ir acampar naquela região. Por ser uma região um pouco desabitada e até mesmo como ali tem um cemitério, não tinham grandes árvores em volta. E o grande relato da época é que todos hoje ainda estão vivos, porém são todos velhos. E eles sempre contam que durante aquela noite eles viram uma coisa estranha, algo que não é desse mundo, algo que estava observando e até mesmo imitando eles, com uma voz animal, mas ao mesmo tempo balbuciava palavras. De qualquer forma, eu e meu marido nos encontramos lá nesta noite em particular e fomos em carros separados. E em nosso passeio, olhando para os velhos túmulos, lá a floresta cercando tudo, que não é o cemitério, ouvimos um som estranho. Parecia algo tentando imitar uma voz humana, mas não conseguia passar isso muito bem. Talvez a linguagem dos porcos fosse. Parecia que estávamos tentando muito encontrar a combinação certa de sons e que parecesse ser algo que reconhecêssemos. Há muitos javalis na área, então sugeri que talvez seja a época de acasalamento deles. Porém, quando pensei bem, não era uma época, e muito menos teriam tantos javalis próximos ao cemitério, e deveríamos sair daqui, porque esses filhos da puta podem ficar agressivos. Então,
ouvimos um som estranho, um ruído, e os gravetos quebrando, e em seguida algo correndo à distância de nós. Foda-se, especialmente se você ficar chapado ou bêbado, eles mexem com você. De qualquer forma, nos encontramos lá naquela noite em particular. Quando percebi isso, tirei meus pequenos sapatos e corri. Corri como um verdadeiro filho da puta, e meu marido também. Peguei minhas chaves que sempre estão no meu bolso e então tentei me dirigir mais rápido. Eu gritei para ele para destrancar a sua caminhonete e nós dois entramos, mas ele deixou as janelas abertas e trancou as portas, como qualquer verdadeiro marido idiota fazia. Então eu estou literalmente em lágrimas, gritando para ele ir embora, enquanto ele gira a chave e perde tempo fechando as janelas. O que na verdade agora parece uma decisão tanto quanto inteligente. Então me desculpa, meu amor. Nós então fugimos daquele cemitério e nunca mais voltamos. Pedi a meu pai que voltasse para pegar a minha caminhonete com a chave reserva e adivinha o que estava pendurado na cerca da frente? Minhas malditas chaves. Essa é a época mais assustadora do ano. E ele continua tentando levar nosso filho lá, que tem 6 anos. Eu fecho essa merda toda vez. Eu tinha 20 e poucos anos, ele não estava presente e nem era capaz de lidar com o que quer que fosse que encontrássemos. Então, porra, não vou levar meu filho para um cemitério. Ele é uma criança e ele tem menos de 4 anos. E bom, eu quero proteger, afinal esse é o sentimento de uma mãe, não é? Então, quando decidi ir para lá com meu marido, coisas estranhas começaram a acontecer. Conforme fui com meu filho, logo que chegamos lá, percebemos que estava tudo muito diferente. Apesar de fazer muitos anos que eu havia passado lá, parecia que as coisas não haviam mudado nada. Quando olhei para todos em volta, percebi um ar estranho. Era como se alguma coisa nos observasse. Por um momento quase pensei que as lendas daquele mendigo fossem talvez até verdadeiras, mas preferi não dar muita versão àquelas histórias. Conforme andei, comecei a perceber algo estranho. Sempre falaram para nós que as pessoas que morreram do nada naquela época morreram devido a um habitante que havia se mudado. E essa história até cola hoje em dia pensando. Porém, quando percebi que toda vez que estávamos lá, na realidade os espíritos estavam tentando nos afastar. Eles queriam que saíssemos. Eles na realidade queriam nos proteger. Foi nesse momento em que já estava quase à noite, em que olhei para o mato e vi ele. O homem. Era como se ele fosse um pouco diferente. Os olhos dele eram profundos. Era como se ele não fosse um ser humano comum. E o cheiro de podridão veio logo que comecei a vê-lo. Era como se algum animal estivesse morto, ou mesmo como se ele estivesse morto. Foi nessa hora que chamei meu marido e decidimos correr. E então foi que algo incrível aconteceu. Ele começou a imitar os sons. E nessa hora, ele imitou o som até mesmo de meu filho. E foi então que me lembrei, quando éramos mais jovens e que fomos até lá, e que escutei o que parecia ser um som de javali. Só que na realidade, era essa espécie de homem, esse ser estranho sem olhos, ele que estava nos chamando. E tudo naquele momento fez muito sentido para mim. Apesar de estar com muito medo, decidi ir tranquilamente chamar meu marido e meu filho. Na hora que chamei ele, não quis dar bandeira que havia visto aquele ser. Entramos no carro e saímos. E até então, quando contei para meu marido, ele não acreditou. Porém, todos da casa prometeram nunca mais retornar Sua lá. aparência é sempre deformada e misteriosa. Outro relato interessante que aconteceu no mesmo lugar é sobre uma casa mal assombrada e que estava sendo assombrada por esse ser um tanto quanto estranho. Tudo começa pelo relato. Eu morava em uma casa mal assombrada. Foi assustador. E tudo isso por causa de uma maldita porta. Encontrei a porta de uma velha casa de fazenda de construção modesta, em forma de caixa. Quando eu decidi levá-la para casa, por dentro, as paredes e os tetos estavam rachados e descascados. O chão estava empenado e quebrado, com grandes seções desmoronando na escuridão abaixo. Então eu vi a porta. Ela brilhava e pulsava ao sol poente. Eu me senti aquecido e confortável, tonto na real. Ficava quase bobo. Fui como um sonho. Acordei na manhã seguinte com a porta da minha garagem sem me lembrar de como fui parar ali. Não importa, eu amei aquela maldita porta. Lixei ela, pintei de branco,
substituí as ferragens e usei para substituir a porta do meu quarto. Deu muito trabalho, posso dizer, mas eu começava a pensar que isso iria valer a pena quando eu fosse dormir, ou mesmo quando alguém fosse me visitar e visse aquela beleza. Então, ela deu ao meu quarto uma sensação de paz e tranquilidade. Não durou muito. Bom, tudo começou com um barulho de maçaneta na porta. No início ele era muito sutil e sempre parecia ocorrer quando eu estava adormecendo. Eu acordava pensando que tinha algo e então ficava sentado em silêncio ouvindo e nada. Foi enervante, eu posso dizer. Então, a batida começou. Eu estaria em um sono profundo quando a porta batesse e me acordasse com um choque. Isso aconteceu várias vezes durante a noite, por quase uma semana. Eu mal conseguia manter meus olhos abertos no trabalho e meus colegas de trabalho expressaram preocupação com a minha aparência irregular. Não pude contar nada a eles. Bom, isso iria soar muito estranho, não é mesmo? Tentei de tudo para impedir que a porta batesse. Travas, fechaduras, móveis tentando deixá-la parada, nada funcionou. Tentei remover a porta várias vezes, mas parava para pensar que estava sendo um idiota. Afinal, ela era muito bonita. Depois de uma semana de privação de sono, decidi usar meu telefone para ver se conseguia capturar o que estava fazendo a porta se bater enquanto eu dormia. E o que vi? Bem, fez todos os meus pelos se arrepiarem. Por volta da 1h da manhã, ela abriu com um clique e começou a balançar descontroladamente e mudar de direção, antes de se fechar ou mesmo bater na parede. Isso continuou por cerca de 15 minutos e de repente parou, com a porta se fechando suavemente. Tudo estava quieto. Gradualmente, ao longo de vários minutos, uma massa escura se materializou na superfície da porta. Era uma espécie de homem, mas eu não percebia nada, e eu confesso que nas noites anteriores achei que havia alguma coisa no forro da casa, por ter um cheiro podre tão estranho. Foi então que aquela figura estranha e retorcida entrava na sala e ficava abraçando as paredes como se fosse uma verdadeira sombra. Ela se arrastava para dentro e ao redor da minha cama, e lentamente me levantei e caminhei em direção ao abismo rodopiante da minha porta. O abismo fervia, se agitava enquanto eu me aproximava. Pouco antes do meu pé cruzar a soleira, fiquei rígida, bati a porta, caí de volta da cama e sentei-me reto na cama, reagindo à porta batendo. Foi então que percebi que havia acordado, e logo eu me teletransportei para cima da minha cama. Era como se toda noite aquele ser tentasse me levar para outra dimensão. Porém, eu posso dizer que ele não vai conseguir. Sua aparência é sempre deformada e misteriosa. Bom, a gente aqui pode analisar de várias formas isso, e uma delas é que os próprios habitantes falavam que são mendigos. Porém, vale a gente lembrar um pouco o que é um mendigo. Os mendigos são seres humanos que adquiriram poderes através da carne humana. A descrição deles: os mendigos são assim desde que alguém come uma carne humana e adquire poderes, e também quando se nasce assim. Eles na realidade são quase imortais e não envelhecem, muito mais em inverno. A cada 23 anos eles meio que ressurgem do nada, e assim eles despertam e com uma fome de vingança querem matar e se alimentar de humanos, até que seu corpo não aguente ou mesmo morra de velhice. Bom, a gente aqui agora tem que analisar também o que são os poderes, né? A gente sabe que o Indigo ele tem poderes aí do mimetismo, então eles são capazes de imitar todos os tipos de sons. Então aí a gente pode colocar um grande ponto a favor dessa teoria dos locais, de que esse ser poderia ser um Indigo. Porém, vai lembrar, eles têm uma agilidade sobre-humana, mas a grande questão é a hibernação. Como vimos, esse local é amplamente amaldiçoado, ou seja, ele sempre está ruim, sempre tem alguma coisa acontecendo ali. Então seria muito difícil a gente categorizar e falar que seria apenas um fato isolado, a cada 23 anos aquele local é amaldiçoado. Então daí a gente já começaria a pensar em descartar. Mas vale lembrar, as fraquezas do Indigo são que eles podem ser mortos pelo fogo e os Indigos morrem de velhice. Como sabemos, os grandes eventos aconteceram há cerca de 100 anos atrás, e como vimos, ele teria com certeza uma idade bem avançada. Porém, não seria fácil de ficar vivo aos 100 anos de idade e conseguir pregar peças nos seres humanos. Então dessa vez, a gente descarta a possibilidade. Sua aparência é sempre deformada e misteriosa. Como derrotar? A gente começa analisando como derrotar de hoje, justamente não olhando ele como um Indigo como a gente acabou de ver, mas sim como um ser de 7 além.
Como vimos, a maioria dos seres de Sete Além tem sempre a intenção de levar você a outro lugar. E justamente é pelas pessoas que morreram ali por causa dessa peste, por causa desse homem da peste, como a gente pode chamar, estão ali não mais para atacar a gente, mas sim para tentar afugentar a gente, nos afastar. Como vimos, quando ela retornou no outro dia, aquela mulher com o pai dela, ela justamente conseguiu encontrar a chave dela ali. E isso, é claro, pelo fato de que ela queriam tentar proteger ela do que poderia ter acontecido. Então, os seres ali não tentaram atacá-la, não tentaram fazer o mal a ela, mas sim proteger ela do que podia ter acontecido, proteger ela dos seres que a noite traz. Ou seja, a primeira coisa que faríamos seria levar um tabuleiro, pois os seres que estão ali, eles têm ciência do que aconteceu com eles e eles justamente têm raiva, eles têm uma onipotência de conseguir aí até mesmo mexer em coisas físicas, como vimos como ele conseguiu aí justamente mexer nas próprias chaves. Então, a primeira coisa que faríamos seria levar esse tabuleiro. Conforme chegássemos lá e estivéssemos com esse tabuleiro, levaríamos pouco a pouco cada vez mais esses seres para o lado, ou seja, tentaríamos trazer para nosso lado, tentaríamos conversar com eles e com a ajuda deles, com os poderes deles, eles que seriam seres de luz aí, conseguiriam nos ajudar a atacar esse homem da peste. Ou seja, conforme conseguíssemos fazer um círculo aí para conseguir prender eles, iríamos poder atacá-lo e junto com o fogo, como vimos, e possivelmente com esses espíritos de luz, atacaríamos um ataque certeiro, com essa redundância podemos dizer, e justamente acabaríamos com o homem da peste. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.